Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Franklin Covey. É um prazer recebê-los para esses momentos de reflexão sobre liderança. Se você está aqui conosco é porque você é um amigo da casa, um convidado de algum dos nossos consultores, em especial da Thelma Cristina, no Paraná, para o qual estamos dedicando este webinar, este tema desta manhã. E eu vou estar apresentando aqui algumas telas para vocês. Vou compartilhar a minha tela para que vocês possam estar na mesma página conosco. Olha, esses momentos que nós dedicamos nesta manhã, e por isso convidamos você, para refletirmos um pouco sobre a nossa formação de liderança e de nossas equipes. E aí eu propus um tema aqui que tem nos instigado nos últimos dias. O quanto a preparação de líderes está afetando os nossos resultados. Eu acredito que nesta manhã, apesar do curto tempo, será uma oportunidade de insights, de reflexões, de levá-los a repensar o momento que você está tendo na sua liderança e também na da sua equipe. Quando trazemos esse tema, nós pensamos em uma pessoa muito chave, que é o Stephen Covey, creio que já conhecido por muitos de vocês, se não todos. Se tem alguém que pensou e estudou o tema da liderança no mundo, entre os principais está o próprio Stephen Covey. Faleceu aí há 6 anos atrás, aproximadamente, com quase 80 anos de idade, e deixou um legado aí com dezenas e dezenas de livros, a maioria no campo da liderança. Por isso que Stephen Covey é considerado como um dos maiores pensadores da época atual nesse campo da liderança. Bom, Stephen Covey é muito conhecido, é claro, por uma das suas principais obras, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu tenho certeza de que a grande maioria que está conosco nesta manhã aqui conhece e pelo menos esperamos que tenha lido. Caso você não tenha tido a oportunidade de ler essa obra, está aqui uma sugestão para você ainda fechar esse ano de 2019 com uma obra que ultrapassou 30 milhões de exemplares no mundo e que é considerado um dos maiores best-sellers da liderança, porque essa obra da eficácia humana, ela fala não só de gerir a si próprio, mas também de liderar pessoas. Então está aí uma obra, uma referência para a gente começar o nosso bate-papo com uma sugestão. E se você já leu, faço um convite para reler. Essa é uma obra para, de vez em quando, estar retomando e um livro de cabeceira. E, por sinal, para contextualizar o tema da nossa manhã, eu queria destacar para você que este livro foi a pesquisa e o tema no campo da liderança que gerou a Franklin Covey Mundial. E é impressionante, já de cara, ver como uma empresa pode ser montada em cima de uma pesquisa e de um livro, e hoje, 2019, chegar nesse patamar que eu coloco aqui para vocês. Uma empresa com atuação em 165 países, cujos conteúdos de liderança, entre outros, estão em aproximadamente 40 línguas. Veja que coisa interessante. Quando nós olhamos para esses países, eu coloquei alguns ali para apenas estimulá-los, conheço algumas pessoas da operação desses países aqui pela Franklin Covey, nós imaginamos assim, puxa, como que uma instituição como essa tem uma efetividade tão grande em tantos países, num período de crescimento pequeno, que é menor de 40 anos. Chegou de um livro lá em Utah, em Salt Lake City, a alcançar 165 países com diversos temas. Eu acredito, como um colaborador e um parceiro estratégico da Franklin Covey, que isso se deve ao fato da Franklin Covey, começando com Stephen Covey, estar tocando nas questões essenciais do mundo corporativo e da vida dos gestores. Por isso, tanta efetividade e tanta aceitação. Esse é o universo da Franklin Covey.
para que você possa se situar um pouquinho. E nós queremos trazer algumas reflexões daquilo que estamos fazendo em tantos países para esse pequeno espaço, para essa curta manhã aqui com você. Voltando ao nosso tempo, ao nosso tema, o quanto a preparação de líderes afeta os nossos resultados, o quanto está afetando os nossos resultados. Quero dizer que Stephen Covey foi o homem que abriu essa temática já. Ele já pensou, já se preocupou com isso já há muitos anos atrás, mas se somou com outros grandes executivos e pensadores. Coloco aí para vocês alguns deles. Jack Welch, Ram Charan, o Fred Heikel, tanto o Fred Heikel quanto o Clayton Christensen, dois homens de Harvard que se somaram de forma brilhante com Stephen Covey, e inclusive um dos próprios filhos do Covey, que acabou escrevendo, estudando e abordando o tema da confiança no campo da liderança. A gente vai dar uma rápida pincelada em cima disso. Então vejam que há grandes pensadores preocupados com esse tema. A preparação de líderes realmente está fazendo diferença nos nossos resultados? Eu quero fazer algumas menções de forma um pouco rápida hoje, meus amigos, mas há algumas pesquisas. E eu gostaria de apresentar a primeira delas. Eu quero apresentar a vocês um outro pensador, Jack Zenger. Eu não sei o quantos de vocês conhecem Jack Zenger, então está aqui mais um nome para sugerir, mas as obras dele valem a pena serem lidas. Jack Zenger é um pensador, um pesquisador e um consultor também no campo da liderança. Muito reconhecido, inclusive, pela revista Forbes, é um articulista da Forbes, da Harvard Business Review, e atualmente ele é CEO de uma empresa de desenvolvimento de liderança que é totalmente focado nos pontos fortes. Ele tem uma convicção extrema de que os líderes, seja o nível qual for, o desenvolvimento, o crescimento e a entrega de resultados está ligado ao foco nos pontos fortes. Até é curioso, quando eu falo sobre isso, eu coloquei aqui na tela para vocês, aqueles que tiverem curiosidade, quiserem se conectar com Jack Zenger através do LinkedIn, vocês verão essa página inicial, e aqui Jack Zenger, ele já dá o tema, a convicção pessoal dele, que se conecta muito fortemente com a Franklin Covey. E ele diz claramente que os grandes líderes não são definidos, ou podemos dizer até reconhecidos, pela ausência de fraquezas. Né? Por muito tempo se acreditou em tentar eliminar todas as fraquezas possíveis de uma liderança. Mas ele acredita que os grandes líderes são definidos, sim, pela presença de suas forças, presença clara daquilo que são seus pontos fortes. Né? Essa frase já deixa claro o tom que Jack Zenger propõe. E ele é um autor de 13 obras. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão encontrar aí alguns livros que se destacam. Dê uma olhada que tema dele vai interessar um pouco mais a vocês, mas está aí apresentado uma figura que, além do Stephen Covey, que é considerado grande, vamos dizer assim, um grande papa da liderança, vocês têm aqui um segundo nome também muito interessante, eu diria até pouco conhecido pela comunidade brasileira, mas serve como esse incentivo. E eu quero trazer aqui para vocês, porque estou citando Jack Zenger nessa proposta de tema de preocupação sobre a preparação de líderes. Jack Zenger, ele escreveu um artigo que veio corroborar de forma brilhante o caminho que a Franklin Covey está seguindo sobre liderança no mundo afora. Esse artigo ele foi publicado na Harvard Business Review, e eu coloquei aqui à direita para vocês a data, para que vocês possam achar mais facilmente esse artigo aí pela internet. Foi 17 de dezembro de 2012, portanto, Harvard Business Review, e o título está dentro do escopo da liderança, evidentemente, e o título é exatamente esse que vocês estão vendo aí, né? Nós esperamos muito tempo para treinar nossos líderes.
Esse artigo ele está tão atual quanto quando ele lançou em 2012. E ele traz uma pesquisa, eu apresento aqui para vocês, vou focar apenas nesse item, é um artigo muito interessante, vale a pena conferir, que uma pesquisa de um gráfico que foi feito numa realidade americana e de outros países também, que é quando nossos gerentes de primeiro nível, o líder de primeiro nível, os gerentes em geral, receberam o seu primeiro treinamento de liderança. Em média, os líderes estavam, e de certa forma ainda estão, recebendo, talvez tenha tido aí uma pequena melhora, estão recebendo melhor, na média, em 42 anos, está tendo o seu primeiro treinamento de liderança. Em geral, esse treinamento está chegando 10 anos depois de eles já terem começado as suas atividades de supervisão ou de liderança de algum tipo. Olha que impressionante esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico ele é aprofundado no nosso MBA Executivo de Liderança, é uma discussão que dedica mais tempo, dá para extrair aí grandes aprendizados, mas em linhas gerais, como um insight para vocês nesta manhã, olha essas colunas aqui do meio. Quando o Zenger, ele coloca a média de 42 anos, está se referindo a essa coluna aqui do meio. Ou seja, pessoas entre 41 a 45 anos tiveram seu primeiro treinamento de liderança, nós estamos falando de quase 20% da população de líderes. Quando eu junto essas três colunas do meio, que eu estou falando de uma idade de 36 anos a 50, eu tenho praticamente 60% dos gestores. Então, veja que uma coisa curiosa é o seguinte, no início da carreira, a gente poderia colocar aqui, hoje a gente percebe no Brasil, a Franklin Covey está presente em consultoria nas principais corporações, mais das 150 maiores empresas do Brasil são clientes Franklin Covey. Então, a gente está tramitando os desafios desses gestores e nós percebemos um crescimento muito grande da liderança começando em diversas áreas dessas empresas já muito cedo. Então, há um índice muito forte, já entre os 26 a 30 anos de idade, se tornando jovens talentos. Participei de uma reunião sobre jovens talentos numa grande multinacional ainda ontem, em que eles estavam preparando projetos, me chamaram para uma conversa. E esses jovens talentos estão ali entre 26 e 30 anos. Mas para considerar um destaque maior, entre 31 e 35 anos, ou seja, até esses 35 anos, você já tem uma gama significativa de gestores nas corporações. Talvez na sua empresa, talvez seja gestores que estejam ligados à sua área, à sua liderança. E o detalhe que, nesta fase inicial, a pesquisa do Zenger está deixando claro o seguinte, nós estamos demorando muito para capacitar estes gestores na ciência da liderança. Eles têm muitos talentos, são jovens talentos, como eu comentei aqui, mas esse é um papel que não pode ser conduzido através do feeling, e sim de ciência. Vejam que eu intencionalmente usei a palavra ciência, porque nós não acreditamos na liderança como sendo apenas uma arte. Existe aí elementos que pessoas trazem com muita facilidade para a liderança, mas nós acreditamos na liderança, sobretudo, como uma ciência que pode ser desenvolvida, que pode ser promovida, aprendida com ferramentas, com pesquisa científica. E o Zenger ele vem trazer para nós essa reflexão de o quão tarde nós estamos trabalhando os nossos gestores. Trabalhando de forma profunda, não me refiro, evidentemente, a treinamentos curtos. Ele fecha, eu trouxe uma frase dele do artigo, e vou deixar vocês pesquisarem para buscar um pouco mais dessa pesquisa dele, e ele diz claramente o seguinte, estou argumentando, ele está fechando o artigo dele aqui, estou argumentando que o desenvolvimento da liderança
pode ser ensinado em qualquer idade e que as empresas esperam muito tempo para começar. E ele destaca, e quando digo tarde, quero dizer muito tarde. Meus amigos, quando a gente aprofunda a pesquisa do Zenger e alia com as pesquisas da Franklin Covey, nós percebemos claramente que esse esperar muito está representando uma perda de resultados financeiros e de produtividade muito grande para as empresas. Esses 10 anos, em média, para capacitar de forma profunda os nossos gestores, desde a gerência básica, média gerência, alta gerência, para a diretoria, geralmente já é capacitado com mais frequência. Mas desde a base, nós estamos perdendo resultado, faturamento por conta disso. E os números são impressionantes. Eu queria mencionar para vocês uma outra pesquisa. Agora vamos entrar no campo da pesquisa Franklin Covey. Eu quero trazer aqui uma novidade, até por isso nos perdoem, acabei colocando uma foto dos meus slides aqui, porque nós tivemos aqui há uma semana uma conferência geral da Franklin Covey, Franklin Covey Mundial. Então, você imagine com esses 100 e tantos países representados ali, e trazendo uma semana de reflexão sobre as nossas soluções, sobre os nossos desafios, aquilo que são os principais desafios dos nossos clientes ao redor de tantos países. E nesse momento de reflexão, com a presença, inclusive, de clientes, nós trouxemos aí algumas reflexões de algumas pesquisas que a Franklin Covey faz. Vou citar algumas pela frente agora, mais rapidamente, porém, é muito importante para a condução do nosso raciocínio nesta manhã. Veja que há uma preocupação, eu vou trazer agora uma preocupação especial com os líderes de primeiro nível. Quando os líderes de primeiro nível, eles têm um acesso ao desenvolvimento formal de liderança, conforme sugerido pelo Zenger, já na sua fase inicial. Nós identificamos nessa pesquisa com clientes de empresas de diversos países que eles são, primeiro, estão mais preparados para liderar suas equipes através de processos de mudanças nas empresas. E é um índice assim de 73%, ou seja, um índice bem mais elevado em relação àqueles que não são preparados formalmente em treinamentos de liderança. Nós vivemos em momentos de transformação, de mudança, e estar com os gestores dos diversos níveis preparados para esse processo se torna crucial para os resultados. Existe uma pesquisa também, outro item muito interessante, que estamos falando de líderes, de gestores de primeiríssimo nível, quando eles têm acesso à formação de liderança formal, eles são mais preparados para treinar e desenvolver suas próprias equipes. Vejam, até uma afirmativa meio que evidente, porém nós estamos fundamentando em pesquisa e vendo que isso está se tornando cada vez mais realidade exponente nas empresas, né? São mais confortáveis em receber feedbacks críticos e construtivos. Essa é uma parte assim, muito interessante. A Franklin Covey, nos seus processos de lideranças e competências, tem trabalhado muito fortemente para que, desde o nível inicial, os líderes saibam dar feedbacks e saibam receber feedbacks. E, nesse sentido, quando eles são capacitados, a probabilidade, vejam, de eles terem uma aceitação dos feedbacks e saibam dar feedbacks se torna um índice muito mais elevado. Existe até uma outra pesquisa sobre feedback que eu queria mencionar aqui para vocês. Olha essa daqui. Permitam... Aqui, nessa pesquisa, também com a Franklin Covey em relação a diversos países, diversas empresas. Vou destacar um item dessa tela neste momento. 69%, senhores, quase 70%
dos líderes de primeiro nível que não tem, veja, agora vamos afirmar pelo contrário, que não tem um treinamento, uma capacitação de liderança, 69% sentem-se desconfortáveis ao receber feedbacks críticos. Sejam dos seus liderados, sejam dos seus superiores ou pares. Veja como, só para dar um exemplo, lembrando que a proposta nesta manhã é trazer alguns insights para vocês de itens que estão preocupando empresas no mundo inteiro no campo de liderança e resultados. Então, veja, se eu tenho 70% de um time de líderes que não está capacitado devidamente para a liderança e que, portanto, se sentem desconfortáveis com o processo de feedback, o processo de feedback é delicado para o ser humano em geral. Receber alguma crítica, e dependendo da maneira como vem, seja ela construtiva ou até com alguma intenção mais negativa, é um processo difícil para o ser humano. E quando ele não é preparado em liderança, 70% se torna desconfortável com isso. Senhores, sem o processo de feedback, com esse desconforto, o crescimento e o resultado está completamente comprometido. E olha que número interessante que eu trago aqui para vocês. Estamos falando de pesquisas super recentes da Franklin Covey e outros parceiros da Franklin. 21%, há uma probabilidade de 21% maior desses líderes não preparados, não capacitados, de reter o feedback crítico, porque eles estão desconfortáveis. Então, olha só que relação interessante. Praticamente 70% do grupo não preparado se sente desconfortável. Portanto, por esse desconforto, a probabilidade maior de ele não reter o valor transformador deste feedback é 21% maior do que nas equipes que estão preparadas. Vejam que só aqui traz um impacto em termos de qualificação profissional muito forte, né? Eu vou voltar nos nossos índices aqui de pesquisa e apresentar mais uma outra. Essa está ligada ao Instituto Gallup, essa é um pouquinho mais antiga, ela já vem de 2014, mas resolvemos fazer essa correlação. Veja que eu estou trazendo aqui números, tanto do Zenger, que vem lá de 2012 e que continua tendo desafios, trago essa da Gallup e trago pesquisas recentes da Franklin Covey entre 2018 e 2019. Essa da Gallup, ela traz um número interessante aqui. 36% dos líderes de nível inicial, de primeiro nível, como tenho destacado neste momento, dizem que muitos aspectos de seu trabalho estão fora de seu controle. Este é um dado também preocupante. O campo da liderança tem estudado esse sentimento de que os gestores estão lidando com muitos aspectos que estão fora do seu controle. A Franklin Covey chegou, para vocês terem uma ideia, e eu cito a Franklin Covey, evidentemente, porque ela é uma líder mundial das competências de liderança, os seus programas. Ela chegou a desenvolver, senhores, uma metodologia e uma forma de pensamento, de paradigma, um conceitual em cima dessa preocupação mundial no campo da liderança. Nós chamamos de círculo de influência e círculo de preocupação. Então, esse fora do controle está no que a Franklin Covey chama de círculo de preocupação. Se está fora do meu controle, ele só vai entrar para mim como um item de preocupação. Vou pesquisar, vou mapear, vou procurar entender o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo com o meu cliente, com diversos fatores, mas eu não consigo movê-los. Não está no meu controle. E, ao mesmo tempo, nós temos um outro ciclo, ou círculo, como preferirem, que é o círculo de influência. E a metodologia começa a conduzir os líderes para
um foco naquilo que eles podem realmente influenciar. É uma metodologia muito interessante, só vou mencioná-la aqui. Mas por quê? Vejam, se nós estamos falando de líderes que, conforme o Zenger, estão sendo treinados muito tardiamente. Se esses líderes estão com gaps no campo do feedback, para citar um caso, vou citar logo mais outro, no campo da confiança, se eles estão com a sensação e a preocupação com muitos aspectos que estão fora do seu controle, eles estão precisando ser capacitados, e essa capacitação precisa atuar nestes itens, como, por exemplo, aquilo que está dentro do seu controle, aquilo que ele faz com o feedback. Gente, para citar 2 itens até o momento, de talvez algumas dezenas de competências que hoje está sendo trabalhado no mundo para que essa liderança traga resultados efetivos e o mais cedo possível. Não esperemos na faixa dos 40 e poucos anos para iniciar uma capacitação mais profunda de líderes. Começarmos já, como foi dito ali na pesquisa do Zenger, a partir dos 26 anos, antes ou depois apenas, como uma referência. Né? Então, está aí mais um item para a nossa reflexão. Eu queria comentar essa tela com vocês. Estamos agora, de novo, pesquisas recentes da Franklin Covey Mundial. Aqui eu queria trazer um terceiro item. Veja, falamos sobre, primeiro item, um gap que tem no campo de feedbacks, o que essa falta de capacitação está causando. Falamos também sobre essa questão do sentimento de realmente ter muitos aspectos que estão fora de controle. E agora vamos falar sobre a questão de confiança. Olha que coisa interessante, a Franklin Covey confirma nesse último ano que entre as muitas competências que ela tem trabalhado no campo da liderança, a confiança é a principal competência de liderança que impulsiona as equipes. Senhores, nós estamos dedicando horas a esse tema da confiança nas organizações e medindo financeiramente o resultado que ela traz ou que ela deixa de trazer. São horas de projetos. No MBA Executivo, só para vocês terem ideia, nós temos uma disciplina de 12, onde atuamos com vários temas de neurociência, de liderança, de execução, de estratégia, etc., etc. Uma disciplina dedicada exclusivamente à metodologia para gerar confiança nas organizações e nos líderes. E agora, 2018 para 2019, a Franklin Covey confirma, através de várias pesquisas, quero fazer só algumas menções aqui, que a confiança é a principal competência que está impulsionando as equipes. Parta delas e depois você tem as outras. Olha que dados interessantes, eu coloco aqui também só para reflexão sobre 2 âmbitos. Dos líderes. Quando os líderes não confiam em suas equipes, as nossas pesquisas sugiram claramente o seguinte: 2 elementos se destacaram nessas equipes pesquisadas. O aparecimento de microgestão, que é uma situação que a gente procura evitar hoje. Se pesquisarmos com qualquer gestor, se eles buscam a microgestão, a grande maioria vai dizer que não. Que eles estão procurando não gerir as pessoas e sim liderá-las. Deixar que elas façam a autogestão também. Mas, na realidade, na prática, apareceu o seguinte: líderes que não confiam já aumenta a microgestão e um progresso na entrega vai sendo diminuído. Em outras palavras, nos resultados. Sejam esses resultados uma equipe comercial financeira, sejam esses resultados um tipo de entrega ou de produção. Resultado sendo reduzido e uma microgestão acontecendo. Por outro lado, quando as equipes não confiam em seus líderes, reina dois elementos que apareceram claramente nessa pesquisa: o desengajamento e os conflitos, aqui colocado como atrito. Tá bem? Olha só, nós temos sido contratados por organizações
às vezes só por conta de um item. O item engajamento. É um desafio, senhores, em todos os continentes, países diferentes, culturas diferentes, mas o ser humano está presente. Então, o tema do engajamento é um desafio muito grande para os gestores. A Franklin Covey já tem uma metodologia que ficou muito clara. Nós relacionamos o engajamento com o nível de confiança dos líderes. E aqui, mais uma vez, pesquisas novas, estamos trabalhando com isso há mais de 10 anos, porém, reforçados por essas pesquisas que foram discutidas há uma semana atrás. Em outras palavras, fecho com essa outra frase aqui, essa tela, organizações que fornecem aos líderes ferramentas para cultivar a confiança criam uma enorme criatividade e colaboração. Vejam que o engajamento vai estar dentro disso, a redução de conflitos está por trás disso, evitar a microgestão, mais liberando o caminho dos seus liderados, e os resultados começam a crescer. Vejam que relação interessantíssima nós temos isso, da capacitação de líderes nessas competências. Gente, estou citando nesse momento 3, são dezenas, mas 3 muito importantes. Falamos de confiança, falamos de atuar naquilo que está sob meu controle, estamos falando de uso inteligente e metodológico de feedbacks. Olha, citando 3 elementos, já tem um impacto direto naquilo que são os resultados das equipes e dos líderes. E aí vem novamente aquela tela que eu até mostrei para vocês sobre o desconforto de feedback e também a probabilidade de reter o feedback ser maior, evidentemente, para as pessoas que tiveram essa capacitação de liderança. Aqui à esquerda eu até faço um rápido destaque aqui. 91% de líderes de primeiro nível estão confiantes de que tem a confiança de sua equipe. Então, fizemos uma pesquisa nesse nível. Olha que coisa interessante. A percepção do líder, 91% deles, é que eles têm a confiança da sua equipe. Mas quando vamos nas equipes, e olha como aqui a gente tem um tremendo desafio para atuar, gente, de forma científica, não apenas como um feeling. Lembre-se que hoje aqui, nós, pelo tempo proposto, nós estamos trazendo insights. Mas discutimos isso, não só no MBA, mas em outros fóruns, de forma mais profunda e com ferramentas. Por quê? Se 91% dos líderes acham que suas equipes confiam neles, quando vamos às equipes, vejam embaixo, 58% dos colaboradores, aqui está como funcionários, na tradução literal, dizem que confiam mais em pessoas estranhas do que em seu próprio chefe. Senhores, temos um tremendo gap nessa questão da confiança entre líderes e equipes. É dramático chegarmos a essa conclusão, num índice de 58%. Pesquisas têm sempre a sua margem de ajuste, está um pouco mais, um pouco menos, mas o fato é que mais da metade, né, estão revelando de forma, entendemos que sincera, que eles chegam a confiar mais em pessoas estranhas do que seus próprios líderes. Então vejam que temos aí um desafio muito grande, por isso que eu trouxe a confiança como uma das 3 competências para destacar com vocês nessa conversa hoje. Mais uma questão que eu, então, fecho com essa pesquisa, esse bloco aqui, com vocês também dessas pesquisas recentes, que 95% dos líderes de primeiro nível, que está sendo o foco da conversa nesse momento, estão confiantes de que conseguirão os resultados esperados dele. Senhores, o nosso entendimento, e aí entra a psicologia positiva por trás disso, entra a neurociência cognitiva por trás disso, fundamentando a ciência da liderança, essa confiança ou sentimento de confiança do líder é fundamental para o alcance de metas arrojadas. Nós podemos até questionar esses números, é o seguinte, pode ser que essa sensação do líder de que vai alcançar resultado, ele não se concretize. É verdade, nós sabemos disso, e sabemos disso muito provavelmente por
por cenários recentes no seu mundo corporativo e no meu também. Agora, essa predisposição positiva, esse sentimento de que é possível, de que está ferramentado, de que tem conhecimento de ciência da liderança para que esse resultado seja alcançado daquilo que se espera, ele é um passo fundamental. Sem ele, nós já partimos com uma probabilidade de perda muito significativa, porque o elemento autoconfiança também é muito importante nesse campo da liderança e dos resultados. E aí, esses temas de liderança, entre outros que eu estou mencionando aqui, com os nossos jovens gestores. Precisamos começar isso mais cedo. Relembro esse conceito do Zenker. Senhores, fecho com a última pesquisa dessa manhã, para a gente partir para algumas outras reflexões e finalizar. Essa é uma pesquisa muito grande da Franklin Covey, já feita já há alguns anos. Vejam que eu coloco aqui à nossa direita, é uma pesquisa que já ultrapassou 225 mil pessoas pesquisadas ao redor do mundo. Utilizamos mais de 2.000 equipes de trabalho nesse processo. E ela revela para nós o que nós chamamos de uma empresa que tem uma cultura vencedora. Está ligado com resultados, que é a proposta de hoje, está ligado com preparação de liderança. Né? O quanto a preparação de líderes afeta nossos resultados. Essa instituição, eu pergunto, será que a sua é uma empresa, uma cultura de resultados de excelência? Ela tem uma contribuição única, singular, diferenciada. Ela tem o comprometimento e engajamento que mencionei hoje de seus colaboradores e líderes, etc. Ela tem a lealdade de seus clientes. Olha que isso aqui é meta a ser alcançada, né? São características de uma organização que alcançou excelência. E, por fim, ela tem desempenho superior sustentável. Ou seja, ela está entregando resultados realmente sustentáveis. Quando uma organização tem esses 4 elementos, com estabilidade, nós chamamos uma organização com uma cultura vencedora, ou seja, uma organização de excelência. A grande questão nesta pesquisa, existe aprofundamento nesses 4 itens, mas como eu chego nisto? E aí entra a questão da nossa manhã. Como é que eu alcanço esse patamar elevado de uma cultura vencedora e de uma entrega de resultados na minha profissão, na minha equipe, na minha empresa? E aí a fórmula ela passa por uma convicção da Franklin Covey em 3 elementos que eu já coloco aqui na tela para vocês. Nós chamamos ou podemos chamar até de 3 pilares. O primeiro nós chamamos de capacitar e trabalhar a eficácia dos indivíduos, das pessoas. O segundo nós falamos da capacitação de liderança, que é o que nós temos mencionado nessas reflexões de hoje. E vocês imaginem que equipes com indivíduos muito eficazes, em que tenha trabalhado neurociência, que tenha trabalhado produtividade, com gestores desde cedo, desde jovens, com ciência da liderança, gestores que não são apenas chefes, mas que são líderes, e colocar na mão dessas 2 equipes uma metodologia de foco e de execução de estratégia intencional, esta para nós é uma fórmula de resultado que está se concretizando de sucesso ao longo dos últimos anos. E essas pesquisas, elas estão confirmando, redirecionando um pouco, dando um foco aqui, uma atenção maior lá no feedback, na confiança, naquilo que eu posso ter controle, outras 10, 15, 20 competências importantes, ora destacando uma, ora destacando outra, mas na essência, o caminho que nós estamos assim, muito convictos e aplicados em 165 países. O tempo não nos permite trazer cases e cases em que essa fórmula está sendo aplicada. E, senhores, estou colocando aqui de forma aberta num webinar
ao público, aos nossos amigos e clientes e amigos da Franklin Covey, essa reflexão e essa fórmula de forma transparente para vocês. Estamos muito convictos dos resultados que ela traz. Portanto, a preparação de líderes definitivamente afeta os resultados da nossa organização. A preparação de líderes está na fórmula que nos leva a uma cultura vencedora. E por isso me permitem, eu sei que vários de vocês que estão presentes e participando, ouvindo esse webinar, são pessoas que estarão no nosso MBA executivo em liderança, olha aí, dentro da temática, liderança e gestão organizacional, em especial 2 cidades. Eu sei que vocês são convidados que estão ligados em especial para 2 cidades, a cidade de Curitiba e a cidade de Londrina. Eu quero fazer uma referência a vocês, se me permitem, a todos que estão ouvindo esses minutos, pelo seguinte: é nesse contexto, nessa fórmula, que nós resolvemos desenvolver no Brasil um MBA único. A Franklin Covey tem esse MBA como uma principal fórmula para que a gente pudesse trazer esses pensadores, esses autores, que são conteudistas Franklin Covey, que gravitam em torno dessa fórmula, e colocássemos os conteúdos deles dentro desse MBA executivo. Então, nós fizemos uma coisa interessante, e a vocês que estão aí inscritos, e estão se definindo em participar dessas 2 turmas que começam agora, este ano, Curitiba e Londrina, sabemos que temos pessoas de outras cidades também, vocês nos permitem destacar essas 2 cidades por conta do projeto que está se iniciando este ano. Mas esse MBA ele já tem 87 turmas espalhadas pelo Brasil, 87, atuando nessa fórmula. Então, nós pegamos esta fórmula da eficácia dos indivíduos, da qualificação de líderes, da execução, da metodologia de execução, e fomos colocando disciplinas gravitando em torno dessa fórmula. É uma mensagem até de bastidores aqui, meus caros, e aqueles que já participam até do MBA sabem disso, em que cada disciplina, as competências, os projetos, seja uma estratégia de negócios, uma inteligência de execução, uma comunicação, as competências de liderança de pessoas e equipes, a gestão por prioridades, com a neurociência por trás disso, e coach, mentor, etc., etc., eles estão gravitando em torno desta forma. Eu estou até mencionando isso, inclusive, para vocês, para que vocês tenham sim, uma clareza da nossa convicção em cima dessa fórmula e das preocupações que eu trouxe através dessa pesquisa. Vejam, esse próprio MBA, que foi construído há 10 anos atrás, chegando a quase 90 turmas, imagine 30 líderes e gestores de Manaus a Porto Alegre, né? De Recife a Curitiba, de Rio de Janeiro a Cuiabá e assim por diante, entre outras cidades importantes e menores também pelo Brasil afora, trabalhando líderes em torno desses resultados efetivos. Então, esta é uma convicção Franklin Covey, por isso que você que está nos ouvindo, quero fazer um convite para que você se prepare para que 2020, esse é um convite muito especial para você, para que 2020 seja o ano da sua pesquisa e estudo sobre as competências de liderança. Talvez você já tenha feito vários cursos, até vários MBAs, talvez você já tenha feito aí outros treinamentos nesse campo, mas eu quero reforçar diante de pesquisas recentes. Aprofunde mais o tema das competências em liderança. E, meus amigos, eu coloco aqui, peço até permissão para um momento do nosso comercial, de forma sempre transparente e clara com os nossos amigos, clientes e admiradores dos conteúdos Franklin Covey. Vocês têm
uma dessas opções para transformar esse ano de 2020 na própria Franklin Covey. Certamente, se por algum motivo você não puder estar participando de um treinamento, de uma capacitação, de um MBA, que é o mergulho mais profundo que se teria, 1 ano e meio mergulhado nesses temas com dezenas e dezenas de ferramentas, mesmo que você não possa, o meu convite é para que você busque uma dessas obras, que você se dedique para que 2020 seja o ano da liderança, seja o ano do estudo da liderança. E se você pesquisar também no nosso site, você vai encontrar ali várias temáticas nessa direção. Só para mencionar algumas, apenas como menção, são módulos do MBA Franklin Covey. Nós temos atuado com temas em cima dos 7 hábitos, mas dos 7 hábitos gestores, com as ferramentas de gestão de cada um desses hábitos. Temos utilizado a neurociência cognitiva para fundamentar uma metodologia de produtividade em cima da gestão das escolhas, gestão da energia e gestão das nossas prioridades. Temos utilizado as pesquisas daqueles nomes todos que eu mencionei para vocês, Fred Hayek, Clayton Christensen, Jack Welch, Jim Collins, o próprio Stephen Covey, Han Charan, fundamentam os nossos conteúdos de liderança, um programa chamado Os 4 Papéis do Líder. Confiança, vejam que eu dei uma pincelada de reflexões em cima disso. O Stephen Mark Covey dedicou uma parte da sua vida em aprofundar o tema da confiança nas organizações e extrair metodologias e ferramentas em cima do que nós chamamos de caráter e competência. Todos os líderes têm referência em cima disso aqui. Esse é um programa transformador e necessário para o momento que nós estamos vivendo. E é claro, para citar um último item aqui, estou citando temas no campo da liderança que eu quero instigar vocês a se aprofundarem em 2020. Começando em 2019, preparando o caminho para que o maior aprofundamento ocorra no ano de 2020. E eu não poderia deixar de citar pelo menos um 5º tema, que é o da execução. A Franklin Covey tem muito claro que atuar na estratégia se tornou algo até básico, absolutamente necessário, mas básico. O mais importante, o passo seguinte, é se aprofundar numa metodologia de execução dessa estratégia estabelecida. E para isso, senhores, há ciência, há ferramentas, há caminhos bem objetivos para alcançar esses resultados aí. E tudo isso, claro, tenho dito a vocês, faz parte do nosso projeto de MBA. E eu gostaria de finalizar quando falo de um convite para que você transforme o seu ano de 2020 no ano de aprofundamento em liderança, mais do que você já fez, e se você não fez, é a oportunidade de começar. Eu também quero trazer um convite para que vocês que estão no Paraná ou próximo nos estados e cidades, vocês têm 2 oportunidades para começar este ano o primeiro módulo no campo da liderança organizacional com a Franklin Covey. É uma turma que está sendo formada, alguns dos que estão nos ouvindo aqui já estão inscritos, gestores de diversos ramos profissionais estão inscritos na turma de Curitiba e na turma de Londrina. São 2 turmas que estão programadas para início em final de outubro e novembro. Eu quero fazer esse convite e, ao mesmo tempo, presenteá-los pela sua presença nesse webinar com uma condição especial. E aqui vem essa novidade para hoje. Nós temos um registro de todos que estão participando desse nosso webinar, dessa reflexão, desses insights. E aqueles que estão assistindo, que desejarem começar essa jornada de liderança em 2020, numa dessas 2 turmas, especificamente, terão uma condição super especial financeira no nosso MBA. E eu já destaco aqui para vocês, senhores, do nosso valor de tabela, esses amigos do webinar, queremos estimular a sua presença sempre em nossos webinars, terão 40%
de desconto numa participação do MBA. Evidentemente que até em virtude desse valor muito especial, está garantido para todos vocês que estão me ouvindo neste momento, tá? Temos o registro disso, fiquem tranquilos. Evidentemente, pelo volume desse valor, desse desconto, ele tem vagas limitadas, por isso nós limitamos a cidade de Curitiba e Londrina neste momento. E eu estou colocando aqui na tela o contato da Thelma. Thelma Cristina, eu sei que muitos de vocês que estão aqui interagindo, participando desse webinar comigo, conhecem a Thelma, ou pessoalmente, ou já interagiram com ela. Realmente é uma pessoa muito especial que tem tratado do assunto de liderança nos últimos 10, 15 anos, e ela tem sido a nossa consultora para o estado do Paraná e formou dezenas e dezenas de turmas no campo da liderança. Eu coloquei o contato dela aí, inclusive com esse WhatsApp, para que você possa interagir com ela, cobrar essa condição especial que nós estamos colocando aqui nesse final, porque ela é a líder e a responsável por esse projeto em Curitiba e Londrina. Abrimos recentemente a cidade de Maringá. Os amigos de Maringá não se sintam desprestigiados, porque nós fizemos em caráter especial recentemente em Maringá. A adesão foi tão significativa que no final acabamos abrindo 2 turmas em Maringá e não somente uma. E agora o destaque é para essas 2 turmas de Curitiba e Londrina. Meus amigos, agradeço até a atenção de vocês. Chegamos exatamente no momento que estava previsto de encerramento deste tema, deste webinar. É um prazer tê-los como amigos da Franklin Covey. Eu espero que os itens aqui tenham servido de insights para você e, sobretudo, para que seja 2020 o seu ano de estudo sobre liderança. Sucesso a todos e esperamos nos encontrar em breve. Muito obrigado.